Graça e paz, igreja linda do Senhor. E quando eu falo igreja, eu estendo esse cumprimento àqueles que estão em casa, assistindo, compartilhando. No mundo espiritual não existe tempo e nem distância. As leis da física não se aplicam ao mundo espiritual. Só no mundo natural que se aplicam essas leis. Então, espiritualmente, nós estamos conectados, todos aqueles que estão assistindo em casa, com o mesmo Espírito, estão conectados conosco neste culto de adoração ao Senhor. Eu não sei você, mas eu já viajei nessa adoração. Já senti fortemente a presença do Pai. Já me regozijei de chegar diante do trono e creio que foi com você também. Eu quero acrescentar só um pititinho de palavra aquilo que o pastor falou a respeito da grandeza de Deus, desse Deus criador. Imagine você olhando essa figura que representa estrelas no firmamento. E se as estrelas são em maior número do que a areia do mar, inúmeros sistemas planetários existem, inúmeras galáxias. A olho nu, um homem pode ver alguma coisa, mas com telescópios de alta resolução, pode ver bilhões. Quando eu penso que para criar tudo isso, o nosso Deus só disse, haja luz. Só isso que ele disse. Haja luz. O poder de Deus, queridos, é imensurável. O homem não pode imaginar a grandeza do Deus que ele tem. A grandeza do Deus que sustenta o universo, que sustenta o espaço sideral. E o que me impressiona é que nós estamos juntos adorando e ele vem e recebe a adoração. Esse Deus grande, esse Deus tremendo, ele vem e recebe a adoração. Eu costumo dizer que o único bem, única dádiva, único dom que damos para Deus, único presente, na verdade, é a adoração. Quando você entrega a sua vida, quando fazemos o apelo, o convite, você vem entregar a vida para Jesus, você está dando a Deus algo que Ele te deu primeiro. Porque a Bíblia fala que o dom da vida é dom de Deus. Ele dá vida ao homem, Ele dá vida à respiração e tudo mais, está escrito na palavra. Então, quando entregamos a vida a Ele, nós estamos só devolvendo. Se eu lhe der o meu celular e você me trouxer, você não está me presenteando. Você está me devolvendo. Então é uma devolução, na verdade não é um presente, é uma entrega de volta. Quando apresentamos nossos filhos no altar, e isso fazemos com alegria, cumprindo aquilo que a palavra nos ensina, nós também estamos só devolvendo. Porque os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, galardão. Então, se recebemos dele, estamos entregando para ele, só devolvemos. Quando ofertamos, dizimamos, ontem fizemos o ofertório duplamente aqui. Sabe o que fazemos, na verdade? Fazemos como meninos que pegam o dinheirinho do papai para comprar o presente do papai. Papai tem uma gravata para ganhar de presente, o filhinho não tem dinheirinho dele. Aí o filhinho pega o dinheirinho do papai, vai para 25 de março e compra a gravatinha do papai. Na verdade, é do papai. Não tem um tostão que chegue em nossas mãos. Que não tenha vindo dele, não tem um emprego que ele não tenha aberto porta, não tem uma capacidade intelectual que ele não tenha dado para nós. Então, dízimos e ofertas, queridos, é só devolver para o papai, é tudo dele. Mas a adoração, queridos, a adoração não. Ele não nos adorou primeiro, ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando não merecíamos absolutamente nada. E é por isso que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Toda vez que você puder adorar, faça isso. Faça isso porque é a oferta real que você dá para o Senhor. Ele recebe com alegria, ele procura quem o adore. Ele procura. Eis-me aqui, verdadeiro adorador. Fale isso para ele, Senhor, eu quero lhe adorar. E o Espírito Santo ajuda, ele vem e nos ajuda a adorar como convém. Cada dia mais eu me convenço disso. Quando acordo nas madrugadas, eu abraço essa Bíblia, boto no meu peito, falo, Deus, eu quero lhe adorar de uma forma tão intensa como não fiz no dia de ontem, eu quero mais. E eu choro na presença de Deus, e eu me alegro na presença de Deus, e cada vez mais eu sei que Ele está escutando, ouvindo, recebendo e se alegrando. Eu vejo até um sorriso no rosto dele, sabia? Pai, muito obrigada por essa noite, por esse privilégio de servir aos santos que se reúnem neste lugar.
Muito obrigada, Senhor, pela vida do apóstolo Eduardo, sua esposa Bruna, os líderes que o Senhor agregou para estarem com ele, porque não fazemos nada sozinho. Muito obrigada, Pai, por essa porta aberta nessa grande cidade chamada São Paulo, onde há um portal de luz que alcança os céus. Não era só Jacó que via uma escada ligando os céus e terra, cada porta que se abre, onde a tua palavra é pregada, aonde a adoração é elevada aos céus. Há um portal. E eu sei que anjos descem e sobem neste lugar, Pai. Muito obrigada por isso. E eu creio, Senhor, que esse lugar tem realmente um foco de luz nessa cidade. E cada dia mais esse ministério cresça no conhecimento e no entendimento das coisas espirituais. Faça a diferença, seja um referencial nesta terra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? João capítulo 6. Jesus sempre teve problema com os religiosos. Ele não tinha problema com o diabo, ele tinha problema com os religiosos. Os demônios se prostravam diante dele. Invariavelmente, quando um endemoniado se defrontava com Jesus, ele dizia: bem sei que és o santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Satanás usa a palavra tempo, ele usa a palavra tempo porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que quando ele foi expulso dos céus, houve uma sentença com dupla condenação. Primeira parte da sentença, fora do céu, separado de Deus. Segunda parte, um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. E vai se cumprir quando acontecer o que está escrito em Apocalipse 20:10. Não mais haverá guerra, não mais haverá batalha. Satanás será prisioneiro. Mas enquanto não foi colocado nessa prisão, odeia a terra, passeia por ela, busca quem possa tragar. E todas as vezes que se defrontou com o Filho de Deus, ele dizia: bem sei quem és, o santo. Vieste atormentar-nos antes do tempo. Jesus não tem problema com Satanás. O endemoniado de Gadara tinha uma legião. 2.000 demônios, os 2.000 demônios se prostram diante de Jesus. A dureza de coração é do homem. É como disse o pastor aqui. A dureza de coração é do homem. E aí Jesus está conversando com judeus. Ele tinha dito para os judeus: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Está em João capítulo 6, a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Está falando dele mesmo. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela minha vida do mundo é a minha carne. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus. Gente, essa poltrona está tão chique, combinando com a minha calça preto e branco. Olha que luxo, né? Muito obrigada, viu, pastor, pelo cuidado.
Quando Jesus se expressa para os fariseus, sempre há uma dificuldade de entender aquilo que é espiritual do que é natural. O homem é um espírito, ele tem uma alma e ele está dentro de um corpo. O corpo é o pacote, é a casca. O corpo vai voltar para o pó. Como disse o pastor, tem um cemitério ali, já voltou todo mundo para o pó. A alma é a porção do homem onde estão o intelecto, a vontade, as emoções, onde Deus nos formou para nos relacionarmos com outras pessoas, e onde fazemos escolhas que vão determinar a nossa eternidade. É na alma que está a escolha pelo pecado ou a escolha pela salvação. É na alma que o homem decide desobedecer a Deus ou obedecer. Por isso que está escrito em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. O espírito é o sopro de Deus, é o ruach. É o sopro que Deus deu e torna o homem alma vivente. Quando Deus tira esse fôlego, o homem deixa de ser alma vivente. E é a alma vivente que vai ser condenada ou salva, que vai viver eternamente com Deus ou eternamente separada de Deus. O homem terá benefícios de um corpo glorificado se for salvo. Se não salvo for, ele experimentará o comer dos vermes a vida toda. Ressuscitará, todos ressuscitarão, todos ressuscitarão. A Bíblia diz uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Todos morrerão, todos vão descascar e voltar para o pó. Mas morte, que é o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas essa morte, da qual está estabelecida a separação eterna de Deus, é outra morte. Não é a morte de ficar num caixão cheio de flores, o corpo ir para o cemitério, virar pó. É a morte da ressurreição eterna e eternamente separar de Deus. É o dano da segunda morte. A segunda morte é o ser viver eternamente. 1 milhão de anos, 10 bilhões, 20 bilhões de anos, separado de Deus, à disposição do império das trevas, à disposição daquele que mata, rouba, destrói. O homem foi formado por Deus para viver eternamente com Deus. O homem foi feito por Deus para ser filho de Deus. Adão não foi feito para ser jardineiro do Éden. Quando você conhece a Bíblia toda, que você estuda até aqueles versículos enjoados de genealogia, fulano, filho de fulano. Você vai ver no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 28, quando fala da genealogia de Jesus, era Jesus, filho de José, José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi. Quando chega no versículo 38, a cadeia genealógica vindo de Jesus para Adão. Quando chega em Adão, está escrito lá, Adão, filho. O homem foi formado para viver com Deus e ter o DNA de Deus. Como filho, o filho tem o DNA do pai. Qual era o DNA de Deus no homem? A glória de Deus. Quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. E é destituído, perdeu. A glória de Deus foi-se embora dele. Ele tornou-se um ser com um DNA de trevas. Perdeu o DNA de luz. Perdeu o DNA da glória de Deus. Não tornou-se ainda um homem perdido eternamente, porque pela misericórdia de Deus, o plano de salvação antecedeu a fundação do mundo. Na onisciência, um dos atributos exclusivos de Deus, existe a presciência. E presciência é conhecimento prévio. E como Deus tem onisciência e tem presciência antes de formar o homem, ele sabia que o homem seria destituído da sua glória. Ele sabia que o homem formado à imagem e semelhança dele para ser seu filho pecaria e perderia o seu DNA. Por isso o Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Por isso antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. Por isso Jesus foi preparado para vir ser o sacrifício vivo antes de Deus criar o homem. Que amor é esse? Que amor é esse? É como se eu dissesse para você assim, adote um filho, mas esse filho vai te dar toda a dor de cabeça do universo. Esse filho vai fazer tudo errado, vai virar as costas para você. Você quer?
você diria: eu quero e vou preparar para esse filho voltar para mim do jeito certo. Ele vai ter oportunidade disso. Então, o plano de salvação antecede a fundação do mundo. O conhecimento da queda antecede a fundação do mundo. Nada foge ao conhecimento de Deus, nada. Tudo ele sabe antecipadamente. E você conhece a história. O homem pecou, o salário do pecado é a morte, destituído foi da glória de Deus. O cordeiro foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Então Deus forma o homem para ser seu filho, sua imagem e semelhança, coloca nele a sua glória. E depois Deus não desiste desse homem e Deus faz um plano para ter o filho de volta. Qual é o plano? A cruz. O plano é a cruz. A Bíblia diz que ele veio para os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O plano é a cruz, tornar-se filho novamente é pela cruz. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todo mundo irá a Deus, todo mundo irá para um julgamento, todo mundo enfrentará um justo supremo tribunal do universo, onde Deus é o justo juiz, é o legislador, o Filho é advogado, o Espírito Santo é a testemunha e Satanás é o acusador. Todos passarão por esse tribunal, a Bíblia diz. E uns irão para a vergonha eterna, a condenação plena. Outros ouvirão: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Desde antes da fundação do mundo não serão julgados. Por que uns serão julgados e outros não? Deus é parcial? Não, ele julga os povos com equidade. É que o julgamento já aconteceu. Jesus não veio para julgar o mundo, o julgamento já aconteceu. Todos já foram julgados no pecado de Adão, todos. Jesus veio para salvar o mundo. A Bíblia ensina isso. João 3,16. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar, porque o mundo já está julgado. A condenação já está posta, o tribunal já bateu o martelo. Todos pecaram e todos foram condenados. Mas alguém paga uma fiança por nós. Alguém escolhe para a cruz, concorda. Não é a vontade dele. Ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? É que o Filho se torne homem. Ele vem em carne, ele seja despojado da sua glória, da sua majestade. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz: humilhou-se, tornou-se figura humana. Por que tornou-se figura humana? Porque precisa matar o homem na cruz. Porque o que tem que ser julgado e executado é o homem. É o homem quem pecou. É o homem que precisa ir para a cruz. E se ele vem como Deus, não há nenhum problema. Chibatada, coroa de espinhos, lança no peito, não dói para Deus. É preciso que ele venha como homem. É preciso que ele tenha todas as dores que um homem pode ter, mesmo sendo inocente, mas vai para a cruz para ser condenado no lugar do homem. Isaías fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele fomos sarados, além de perdoar as nossas iniquidades, curou todas as nossas enfermidades. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é ele. Vai como ovelha muda diante de seus tosqueadores. Vai para um julgamento fajuto. Ah, queridos, como juiz eu gosto de ver tudo que se refere a leis da Bíblia. Quando você bate os olhos na história e antecede a cruz, nos últimos momentos, Getsêmani à noite, Jesus é preso à noite. Mas pelas leis romanas não podia prender ninguém à noite. Por que os soldados vão com tochas no Getsêmani? Porque já estava escuro. E por que os soldados vão também com os servos do sumo sacerdote? Porque havia um conluio entre os soldados e os serviçais do sacerdote. Capangas do sacerdote. Prendem Jesus à noite e levam para a casa do sacerdote. Leia com olhos de ver João 19, 20.
você vai ver que Jesus foi levado e passou a noite inteira sob tortura. Apanhou, levou esbofeteada de soldados, de serviçais, certamente em pé, desconfortável, tortura psicológica, tortura de toda a natureza. Só de manhã ele foi levado para o pretório, lugar de julgamento onde estava Pilatos, só pela manhã. De manhã levaram-no para lá. Agora pode, a lei permite. Abuso de autoridade, prisão feita ao arrepio da lei. Tudo isso aconteceu quando chega diante de Pilatos. E Pilatos fala, olha, esse assunto me parece religioso. Esse assunto me parece de vocês aí. Resposta do sumo sacerdote. Na nossa lei não há permissão para crucificar. Sabe qual é o nome disso em direito? Eu não quero que você julgue, eu quero que você condene. Eu não trouxe ele aqui para você avaliar se ele é inocente ou culpado. Não trouxemos ele aqui para você avaliar se ele merece ou não ficar preso. Trouxemos aqui para crucificá-lo. Sabe qual é o nome disso em direito? Pré-julgamento. Nós queremos que você aplique aquilo que nós queremos que seja aplicado. Pilatos fala, olha, ele me parece inocente. Mesmo assim, manda dar 40 chibatadas. Como que para satisfazer a saga sanguinária que aqueles homens tinham. Jesus apanha, sangra. Ele é imolado. Mel Gibson, quando fez o filme Paixão de Cristo, ele criou uma cena que nem ele sabe o que ele queria dizer ali. Porque Deus usa até bula, porque não vai usar Hollywood. Jesus está sangrando, arrebentado no chão, chaga pura. E o ator que representa Satanás dá uma voltinha no salão com um demôniozinho no colo. E olha para Jesus com aquele olhar zombateiro. Não sei se você entendeu o que diz aquele olhar, mas eu entendi. É Satanás dizendo para Jesus na cena do filme, eu cuido do meu filhinho. E o seu pai mata você por causa de um bando de pecadores. É isso que aconteceu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Chegou uma hora, Pilatos o inquiriu, fazendo tomada de depoimento. E ele não responde uma das perguntas. Pilatos grita, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar? Ou para te libertar? Ele responde para Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do céu não te fora dada. Meu pai planejou isso, foi meu pai. O Filho de Deus, queridos, é o rema de Deus. O Filho de Deus é o verbo que se fez carne e veio e habitou entre nós. Pelo poder da palavra, Deus criou zilhões de sistemas solares. Pelo poder da palavra, Deus disse haja e houve, chamou a existência. Sabe quem é a palavra? É Ele. Pela palavra, Ele podia abrir a boca e derrubar todo o império romano. Ele podia matar Pilatos com um sopro da sua boca. Mas Ele calou-se. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E aí, quando ele fala para esses judeus, eles não entenderam nada. Eles entendiam só a palavra real, como ela era falada. Comer carne, beber sangue. E que é isso? Como que eu vou comer a carne desse cara e beber o sangue? Jesus estava prenunciando o sacrifício. Ele estava prenunciando que o corpo dele seria rasgado naquela cruz. Que ele seria moído pelas nossas transgressões. Que o sangue dele seria derramado para comprar povos de todas as raças, tribos e nações. Como eu disse ontem, os constituiria reis e sacerdotes. Ontem eu estava tão empolgada, tão animada, eu acabei dizendo que foi Paulo, foi Pedro que falou. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Mas está dita a palavra, é isso que somos. É isso que somos, porque pelo sangue de Jesus, nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito
espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus. Vamos lá entender isso, vindo à plenitude do tempo. Que história é essa de plenitude do tempo? Antes da fundação do mundo, Deus preparou o tempo em que nasceria o seu filho de mulher em carne, para com o DNA humano poder derramar sangue na cruz. Era preciso ter carne e sangue. Com essa mão ele pode pegar na mão do homem, porque ele é homem. Ele mesmo se diz filho do homem. Quando ele fala da sua volta, em Marcos 13, no sermão profético, ele diz: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Mas ele é Deus, com essa mão ele pode segurar na mão de Deus. Ele pode fazer essa ponte, esse caminho entre o homem e Deus. Por isso há um só nome pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso há um só caminho. Eu sou o caminho, ele diz. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ninguém chega diante de Deus como filho, senão através da cruz, senão através do sangue e da carne dilacerada. Ninguém chega. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Os judeus não entenderam nada, aqueles homens não entenderam nada. Eles não entendem que Jesus está falando de um sacrifício. Algo que lhe custaria um grande sacrifício. Não apenas sentindo dor como homem, mas pior do que tudo, sentindo a separação do Pai, porque ele e o Pai eram um. Filipe um dia falou: mostra-nos o Pai. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai. E eu e o Pai somos um. Quando você vê Jesus gritar naquela cruz, não que dor, não que lança, não que ferida, mas gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está gritando a separação que ele teve do Pai ali naquela cruz. E sabe por que o Pai o deixou naquela cruz e separou-se dele? E não chegou perto dele, o abandonou para o sacrifício. Porque o meu pecado e o seu pecado estavam sobre ele. Meu Pai não chega onde tem o pecado. Porque a santidade do Pai impede que ele esteja no lugar do pecado. O homem, quando escolhe pecar, ele é separado de Deus. O salário do pecado é a morte é separação de Deus. E se ele foi moído pelas minhas transgressões, o meu pecado estava naquela cruz. Pelas pisaduras dele eu fui sarado e as minhas iniquidades estavam lá. Então, naquele momento, o Pai não se aproximou dele. Por isso ele não queria ir para a cruz, não era por causa de dor. Era para não ser separado do Pai. O sacrifício foi feito. Todos nós conhecemos esse sacrifício. Todos nós. O mundo não desconhece, até quem não o reconhece como Deus, sabe que ele foi para a cruz. A humanidade foi dividida em 2 tempos, antes e depois. Quando a Bíblia ensina que ele riscou o escrito da dívida que era contra nós. Ele fez o pagamento da conta. Na cruz, ele pagou a conta. Todos os homens não precisam ficar mais presos, ninguém. Ele amou o mundo. De tal maneira que deu o Filho. O Pai amou o mundo. E o Filho, em obediência ao Pai, por amor aos homens, deu a sua própria vida. E o perfeito sacrifício foi feito. Não precisa mais nada. Depois do sacrifício se consumar, ele diz: está consumado, acabou. Com o seu sangue, ele pode comprar povos de todas as raças, tribos e nações. Ninguém, absolutamente ninguém mais, precisa ficar preso nas mãos do inimigo. A sua dívida pode ser a pior do mundo. Você pode ser um homicida. Você pode ser um adúltero. Você pode ser um terrível bandido serial killer. Mas se você quiser ficar livre, você pode entregar tudo isso para ele. Tudo isso vai para a cruz junto com ele. E o sangue dele limpa a sua história e você tem possibilidade de recomeços. Você tem possibilidade de começar tudo de novo. Onde abunda o pecado, superabunda a graça.
O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. A confissão é eficaz. A Bíblia diz: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. A cruz é o marco da humanidade que permite ao homem não ir para a morte, ser restituído da glória de Deus, voltar a ter o DNA de filho. Volto a Gálatas 4:4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos adoção, filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clamava: Pai, de sorte que não sois mais servos, não sois mais escravos, mas sois filhos, e se sois filhos, sois herdeiros. E aí você, além de ter a salvação, não ir para a morte, porque Ele morre no seu lugar, porque Ele é o sacrifício vivo que vai pagar a sua conta, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele risca o escrito da dívida que é contra você, porque a dívida está paga na cruz. Além de tudo isso, você se torna herdeiro. E aí você pode cantar: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo o quê, pastora? Tudo. As bênçãos aprovisionadas antes da fundação do mundo. A alegria da reconciliação familiar. A alegria da santificação. Tanta coisa. Eu ia passar 10 dias só falando sobre a herança que Deus tem para você. Tudo, absolutamente tudo. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, escute você que está em casa. Escute você que vai continuar vendo esses vídeos no canal dessa igreja, no meu próprio canal. Bota essa mesinha mais perto aqui para mim, por favor. Pode até botar desse lado aqui, pastor, vai ficar mais fácil. Isso. Obrigada. Oi? Foi nada não. Garrafa de plástico, glória a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Você que está vendo, você que verá, você que vai, viralize esse negócio aqui, por favor. Multiplique, você multiplica tanta piada pela internet. Multiplique esse vídeo. Mande para pessoas que você conhece, que não conhece. Mande para os grupos. Porque todos precisam saber disso. O sangue de Jesus e a carne de Jesus podem dar vida eterna para uma pessoa. Podem tirar da morte. O sacrifício foi feito. Imagine, você deve uma fortuna num banco, Não tem um tostão para pagar. Vai ser condenado eternamente pela dívida. É o pecador, é isso. Aí aparece um benfeitor que não deve nada. Nunca deveu nada. Mas ele quer pagar a sua conta. Ele chega com um cheque prontinho de bilhões. Leva para o gerente e fala: está aqui, eu estou pagando a conta da Tânia. Para ela ficar livre dessa conta, para ela ser livre de condenação. O gerente fica feliz, mas não pode resolver sem a minha concordância. Não pode. Eu falo que o mundo espiritual é legal, não é legal de joia, é legal de leis. O contrato faz lei entre as partes, eu que devo, eu que tenho que resolver a minha dívida. O credor e o devedor, eu e o banco. Como que uma terceira pessoa quer pagar minha conta? Aí o gerente manda me chamar: Tânia, apareceu um bonzinho aqui. Nem sei se ele é normal, ele quer pagar a sua conta. Você quer? É quando falamos para as pessoas: Jesus já fez o pagamento da tua dívida na cruz, você quer? Jesus já entregou-se por você na cruz. Ele já morreu no seu lugar, você quer? Algumas pessoas dizem: eu vou pensar. É cedo ainda para isso. Riscou o escrito da dívida que era contra nós. Pagou o preço de ser separado de Deus. Foi moído pelas nossas transgressões, por amor a todos os homens. E todos os homens estão salvos? Não. Somos 8 bilhões aproximadamente sobre a face da terra. Todos estão salvos? Não. O que é oferecido não muda a vida da pessoa. O que muda é o que é buscado. Eu vou à cruz. Recebo o sacrifício, como a carne e como o sangue. Que é o sacrifício que me foi feito, que veio para trazer vida para mim. Nós estamos no ano de 2021. O ano está terminando.
Daqui a pouco será Natal. Faltam poucos dias. Eu quero levar você a 2021 anos atrás. Antes um pouco. Mais 9 meses. Apareceu um anjo a uma virgem, desposada de José, da casa de Davi. Escute você que adora Maria, que história linda que eu vou lhe contar. Escute você essa história. Quem ama Maria vai gostar dessa história. Quem adora Maria precisa saber a verdade. Apareceu um anjo a uma virgem desposada de José, da casa de Davi. E disse para ela, vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. Era o Messias que estava anunciado, que antes da fundação do mundo foi previsto vir ao mundo. Que foi profetizado antes de Maria nascer por profetas que viveram 700 anos antes de Maria, antes de José, antes de Jesus. E quando o anjo chega para ela e diz, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Maria recebe a palavra. Cumpra-se em mim a palavra. O anjo primeiro diz para ela, muito favorecida. Ela é muito favorecida. Ela foi escolhida por Deus para ser o corpo humano, para dar o DNA do sangue que foi para a cruz. Maria, desposada de José, da casa de Davi. Uma virgem chamada Maria, desposada de José, da casa de Davi. Aonde foi esse anúncio? Aonde aconteceu essa visitação do anjo? Uma cidade chamada Nazaré, na Galileia. Galileia é como um estado, vamos imaginar o estado de São Paulo, cidade de Bauru. Em Nazaré, na Galileia, um anjo aparece para uma virgem desposada de José, de José. Não uma virgem desposada de Isaías, desposada de Messias, de Judá. É uma virgem desposada de José, da casa de Davi. Ok, é o anúncio do Messias. José quase que deixa Maria, porque ela era virgem, como que está grávida. Ela era sua noiva. Mas Deus não faz nada pela metade. O anjo fala com José, não a deixe, o que dela está gerado do Espírito Santo. Vai dar ele o nome de Jesus. Ou ele era o Messias, profetizado por Isaías. Agora ele vai ser Jesus. É esse o nome que ele vai ter. 30 anos, 33 anos, Jesus. Agora acontece algo. Deus usa vários profetas para anunciar as coisas que hão de suceder. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E tem outro profeta. O profeta Isaías diz que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Está cumprindo a profecia de Isaías. Mas tem outro profeta, chama Miqueias. Ele fala o lugar onde o Messias vai nascer. E tu, Belém, Efrata, pequenina demais, para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, o que tem as suas origens desde os tempos eternos. E tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá. Então é Belém da província de Judá. Judá é outro estado. Belém é outra cidade, não é São Paulo, Bauru, é Rio de Janeiro, Resende, é outro lugar. E tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá. De ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. Eita, tem alguma coisa errada. Reis não nascem em cidadezinhas pequenas do interior. Reis nascem em palácios. Mas a profecia conclui. Aquele que tem as suas origens desde os tempos eternos. Ah, então é aquele que é o Alfa e o Ômega. É aquele, porque através dele tudo que foi feito se fez. É aquele que é o rema de Deus, é a palavra, é o verbo que se fez carne, vai nascer em Belém. Miqueias escreveu. Mas tem um probleminha. A barriga está em Nazaré, na Galileia. E a profecia diz que vai nascer em Belém, da Judéia. Mas isso não é problema para Deus, queridos. Deus não tem problema, ele usa mula, ele usa Hollywood, ele usa imperador. Ele usa o imperador para fazer um decreto, obrigando que cada um vá se recensear na sua cidade de origem.
O imperador acorda e pensa que é da cabeça dele. Eu preciso saber quem é de onde. Vou obrigar esse povo por um decreto para ir fazer o recenseamento na sua cidade, para eu saber quem Roma governa. E agora? E agora, José? E agora, José? A virgem é desposada de José, da casa de Davi. José precisa ir para Belém. A casa de Davi é Belém. José tem que ir para Belém recensear, porque ele tem que obedecer o decreto do imperador. E José sabe que no ventre de Maria está o Redentor. O anjo falou. José sabe que aquela barriga é a barriga mais preciosa do universo. José não pode deixar a barriga para trás. As mulheres não são contadas. Não eram contadas. Podia José sozinho. Mas ele não foi só. Coloca Maria no jumentinho. E paqueté, 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 paqueté. As mulheres hoje sentam em bolas para fazer exercício para parir. Normal, né? Deus deu um jumentinho para Maria. A verdade é, quando chega a hora de nascer o menino, aonde estava a barriga? Em Belém, na Judéia. Sabe por quê? Porque José é importante no processo. Porque Deus é um articulador. Deus é um estrategista. Todos são importantes no processo. Diga, todos são importantes no processo. Aí, como o jumentinho deve ter ido devagar, porque a moça está grávida, quando chegou Belém, lotada. Não tinha mais lugar. Todas as hospedarias lotadas. Mas ela vai ganhar bebê. Ela vai ganhar bebê. Ela precisa de um lugar de comodidade e conforto. Tudo lotado, tudo cheio. Portas não se abriram. Nenhuma porta se abriu. O menino nasceu na estrebaria. O menino foi colocado numa manjedoura, você sabe. Você vai ver 1000 shoppings lotados no mundo. Com consumismo, com tudo. Pouca gente sabe que realmente significa o Natal. É a chegada do Redentor da humanidade na Terra. É o nascimento do Filho de Deus que veio para morrer na cruz. É o homem, filho de Maria, mas é o Deus, Filho de Deus. É o Deus homem que chega na Terra. Portas não se abriram. Passaram-se 2021 anos. Sabe o que está escrito em Apocalipse? Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar em sua casa. Ele entra na casa, ele entra para mudar a família, para mudar a história, para transformar a história. E aí ele continua batendo a porta, ele não é mais um menino numa manjedoura. Ele não é o bebê nos braços de uma mamãe. Ele cresceu, ele tornou-se homem e como homem ele foi para a cruz. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E ele ressuscitou dentre os mortos, ele subiu aos céus. Ele está à destra de Deus, ele é o único que derramou sangue e teve carne dilacerada para comprar povos de todas as raças, tribos e nações. Assista o filme Paixão de Cristo. Maria não está na cruz, José não está na cruz, João não está na cruz, Paulo não está na cruz, só ele está naquela cruz. Só ele foi rasgado. Por isso ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse terá a vida eterna. É esse sacrifício que vai me dar a vida eterna, que vai dar a vida eterna para você. Já foi feito tudo, já está consumado tudo. Você precisa receber o sacrifício, porque ele foi feito por você, é por você, é para você, é por você. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Nada tem sentido, coisas não têm sentido para Deus. Dinheiro não representa nada para Deus. Mas uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Jesus morreria de novo por você. Ele faria tudo de novo se preciso fosse por você. Não demore a entrar no lugar certo com a sua vida. O ano está terminando, é hora de você fazer um alinhamento com Deus. Largue tudo que te separe de Deus. Deixe tudo que tire você do caminho da vida eterna. Rompa com todas as alianças iníquas que você tem.
Não espere amanhã, faça isso hoje. E faça uma aliança com Jesus hoje. Hoje. Diz: eu quero comer a sua carne, beber o seu sangue e ter parte com você e ter vida eterna. Eu não poderia deixar de fazer isso na última oportunidade que Deus me dá para falar dele. A última oportunidade que ele me dá para falar do Evangelho. Eu não poderia deixar passar, não falar de outra coisa. Tinha que falar disso, desse grande amor, desse grande sacrifício, desse grande projeto de Deus pela humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. E você só precisa receber. Você só precisa receber. Se tem alguém nesse lugar e também em casa que nunca recebeu esse sacrifício, acha Jesus precioso, cheiroso, lindo, mas nunca recebeu esse sacrifício, nunca tomou para si essa bênção, esse benefício dessa morte na cruz, quer fazer isso nessa noite? Não termine o ano sem fazer. Levante-se onde você está aí, levante sua mão só para eu lhe identificar se você está nesse salão. Não sei se aqui são todos membros dessa igreja, porque hoje é dia de ceia. Certamente vieram celebrar esse momento tão precioso. Mas você que está em casa, é só uma decisão. Eu disse que é uma decisão, é uma escolha sua. É só você crer com o coração e confessar com os lábios. É pelo poder da palavra que as coisas acontecem no mundo espiritual. É você repetir comigo: eu quero esse sacrifício, eu recebo esse sacrifício, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus e que foi colocado naquela cruz no meu lugar, que o castigo que foi dado para ele era para mim, mas pelo amor dele para mim, ele fez-se pecador no meu lugar e eu recebo esse sacrifício, e eu como a carne e eu bebo o sangue desse sacrifício, porque eu quero ter parte eterna com Jesus. É só você repetir comigo essa oração. E se você fez, eu quero orar e concordar com você. Porque a palavra de Deus diz que havendo concordância na terra, haverá no céu. A igreja tem a chave do reino dos céus. Que a igreja liga na terra, liga nos céus. Eu ligo, Pai, eu concordo com cada pessoa que ao ouvir esse vídeo ao longo dos próximos meses vai fazer a oração, crendo que Jesus é o teu filho, com o coração e confessando com os lábios, tomando o senhorio de Jesus sobre a vida deles, entregando-se para serem seus filhos, para serem comprados por esse sangue derramado na cruz. Concordo, ligo na terra. Peço ao Senhor que escreva o nome deles no livro da vida, Pai, para que eles possam, na ressurreição dos mortos, viver eternamente com o Senhor, conosco como família do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém bem forte. Glória a Deus. Pastor, venha completar celebrando essa ceia, que é um memorial que anuncia a morte dele até que ele venha, que simboliza essa aliança feita com ele, de beber o sangue e comer o corpo. Juntos vamos celebrar. E é uma alegria para mim, é uma alegria para mim. E eu sei que é para meu esposo também. No último dia que pregamos o Evangelho, participarmos do corpo de Cristo na celebração da ceia. Isso é um presente de Deus para nós. Eu quero orar antes de entregar a condição do culto. Pai, obrigada. Obrigada pelo privilégio de pregar a tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito Santo, que me traz à memória tudo que o Senhor me ensina. Obrigada, Pai, pela alegria de ser filha tua, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que aconteceu esse ano todinho, Pai, todinho. Pelas igrejas onde andamos, pelas cidades onde pisamos, pelos lugares aonde levamos a tua palavra maravilhosa. Obrigada pelas centenas e centenas e centenas de vidas que se converteram, através dos seminários intensivos de libertação e cura, através das igrejas onde pisamos. Obrigada, Pai, por tudo que aconteceu desde o primeiro dia em que começamos a nossa jornada até o dia de hoje.
Obrigada, Pai. Entendemos que o Senhor está fazendo um presente para nós nessa noite, dando-nos o privilégio de falar do teu amor pelos homens e de completar a obra que o Senhor nos chamou a fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.